Enfrentar uma enchente, um deslizamento, é doloroso para qualquer pessoa. Mas quando os atingidos são crianças, as barreiras são ainda mais delicadas. Foi com esse olhar que a Mara Hartmann escreveu Os Labaxos e a Chuva, que conta a história de Olivia. A Mara financiou o livro por meio do Programa de Ação Cultural PROAC. Esse é o meio que o governo do estado incentiva ações culturais. Você vai conhecer mais detalhes dessa história no Cultura e Saber de hoje. Amara, fala pra mim primeiro como é que você virou escritora. Eu acho que eu não virei escritora, eu acho que eu nasci escritora, porque é muito engraçado que eu sempre falo assim, quando você começou a escrever, enfim. Eu tenho uma memória muito forte em mim quando eu tinha 8 anos, tenho uma memória muito forte não, e também ela é física, porque eu tinha 8 anos e a professora fez um exercício assim, fale um pouco sobre você e sobre o que você gosta. E aí eu escrevi 4 páginas. Com 8 anos. Aí, assim, eu falava de tudo, falava do que eu gostava, do que eu não gostava, da minha personalidade. Então, eu acho que desde ali, e ali eu escrevi que eu queria ser escritora quando eu crescesse. Então, eu acho que desde ali eu continuei escrevendo, enfim. Mas eu acho que um grande marco na vida de um escritor é a primeira publicação, né? Então, eu publiquei meu primeiro livro com 24 anos, eu acho que foi em 2018. Uau, é muito legal isso, porque como a gente estava conversando antes de começar a nossa conversa, a gente sabe que por vezes é desencorajado esse mercado do livro. Como é que é isso, enfrentar essas pessoas que de alguma forma falam, você vai viver disso? Como é que é essa história? Bom, é uma luta, né? Eu acho que qualquer artista é uma batalha diária, assim, de tentar... Eu sempre falo que eu, pelo menos, tenho uma busca muito grande por estabilidade na minha profissão. Aí, o que é estabilidade? É sempre ter trabalho. Então, eu estou fazendo um trabalho agora pensando no próximo. Igual eu tenho esse livro, já estou pensando no próximo, o que eu posso correr atrás, enfim. E eu acho que essa questão de desencorajar é muito triste. Mas eu acho que a gente tem meios, e eu acho que o grande lance é a gente descobrir quais são esses meios, que um deles é o que a gente falou, é buscar leis de incentivo, editais, tem muita coisa saindo. Então, esse livro ele foi feito por meio do edital do PROAC, então esse é um meio super potente que o nosso estado tem, assim, né, de alavancar mesmo a nossa cultura. Então, eu acho que é sempre pensar em meios, pensar em estudar, se especializar, encontrar os caminhos. É difícil, mas tem caminho, sabe? Então, eu acho que é isso. Só para fazer um parêntese aqui rapidinho na nossa conversa, o que é o PROAC? O PROAC é um programa do governo do estado de São Paulo, semelhante à Lei Rouanet, que dá um incentivo à cultura. Então, são livros, peças teatrais, são várias formas de arte aí que até filmes, de repente, podem entrar no PROAC. São várias formas de arte e é muito interessante porque emprega muitas pessoas. Não é só o artista que está aqui fazendo o livro, mas tem muita gente empregada. A Mara estava me contando aqui que nos últimos projetos, mais de 100 pessoas você conseguiu empregar. É muito legal ouvir uma coisa dessa, dá um arrepiozinho assim, porque é bonito de ver. Primeiro porque você, uma mocinha tão jovem, com tanta coisa aí para a gente... para ter pela frente, né, para enfrentar pela frente, e aí já tão empreendedora e tão realizadora, né? Isso é muito legal. Fala um pouco sobre isso também. Eu fico muito feliz, assim. Eu tenho uma sócia, né, a Paloma, que a gente vai juntas buscando esses caminhos, como eu disse, e ver realizado é sempre uma emoção, né? Igual você está segurando aí na sua mão um pedaço do meu sonho, que é esse livro que foi mais de um ano de trabalho, né, para ele nascer. Então, é muito potente quando a gente imagina. Eu gosto muito desse processo, porque eu não sou só artista, né, eu também produzo. Então, eu sento, eu penso no orçamento, eu penso em quem que eu vou precisar contratar, porque é isso, tem ilustradora, diagramadora, aí tem a edição, tem a gráfica. Então, eu penso, organizo tudo, o projeto ele vai andando e quando a gente vê, nasceu, e quando a gente vê, já está indo com as próprias pernas, as pessoas já estão conhecendo, então é muito especial mesmo. Agora, você que está em casa, que está vendo aqui a Mara, você tem dúvida que essa moça vai realizar um monte de outras coisas? Olha esse olho brilhando. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Agora, eu queria que você me contasse a história desse livro.
Eu quero que você conte as outras dos outros livros também, mas me chamou a atenção a história desse livro, porque ele nasce em meio a uma tragédia, podemos dizer, e é um livro lindo. Eu folheei aqui o livro, é um livro lindo. Conta um pouquinho da história dele. Bom, esse livro ele nasceu em 30 de janeiro de 2022, porque eu sei a data certinho, porque foi a data da chuva que deu no ano passado e que foi uma tragédia para o estado inteiro de São Paulo. Ali na minha região, que eu sou de Franco da Rocha, Francisco Morato, a gente perdeu 24 pessoas. Teve o deslizamento de terra ali do Parque Paulista, que foi muito agressivo. E eu acordei com o celular bombando de mensagens, sem entender direito o que estava acontecendo. Aí meus pais estavam no abrigo, que a prefeitura tinha organizado um abrigo para as famílias numa escola. Eu tinha que vir para São Paulo, mas estava tudo alagado no caminho, então eu não conseguia atravessar. Peguei o carro, vim, não consegui vir para São Paulo, tinha um compromisso. Voltei e falei, vou para o abrigo. Fui lá, cheguei e aí eu não consegui mais sair, porque a gente é uma sensação de impotência tão grande, né, diante de algo tão sério. E ali a gente nem tinha noção, eu acho, do tamanho, né. E aí, bom, como eu sou escritora de livros infantis, tenho afinidade com crianças, eu comecei a brincar com as crianças e tinha uma menininha lá, que a gente vai chamar de Olivia, que é o nome da personagem, que ela estava muito feliz, ela estava vestida de princesa. E aí e ela conversava com todo mundo, eu comecei a conversar com ela, né, fazer amizade, brincar, não sei o quê. Aí viraram uma hora para mim e falaram assim, Amara, acha um sapatinho para Cinderela, porque ela estava de chinelo, estava um frio, estava 20 graus. Falaram, acha um sapatinho para Cinderela. Aí eu falei, então a fada madrinha vai encontrar o sapatinho de cristal, vamos. E aquela pilha de doação, aí vai eu provando todos os sapatinhos nela, e ela, esse eu gosto, esse eu não gosto. Então, fazendo uma coisa lúdica. Põe o cabelinho para trás para não bater no microfone. Transformando em uma coisa lúdica mesmo, né? Aquele momento para ver se ela, enfim, ela já tinha uma outra energia daquele lugar, assim. E aí, ela era muito feliz, a única coisa que ela parava era quando ela perguntava do peixe dela. Que ela virava e fazia assim, viu? Você não tem como ir na minha casa buscar meu peixe? Eu esqueci meu peixe lá. E aí eu fazia assim, não tem como você voltar para sua casa agora, porque ainda está chovendo, é perigoso, né? Mas depois a gente vai buscar o seu peixe. E aí eu pensava assim, eu achei que era um peixe de pelúcia. Aí eu fui perguntar para o pessoal da assistência social, eles falaram que era um peixe de verdade. E eu falei, gente, mas alguém sabe como está a casa dela? Alguém sabe a situação? Eles falaram, olha, a gente não sabe dizer. E eu pensei, meu Deus, né? Tipo, se a casa inteira caiu, se esse peixe caiu, quem que vai contar para essa menina que esse peixe não, né? E aí todo mundo que estava lá naquele abrigo, todo mundo lembra da menina vestida de princesa. E aí ela começou a me chamar de fada madrinha, né? Porque eu colocava os sapatos nela, e ela, fada madrinha isso, fada madrinha aquilo. E aí todo mundo lembra dela, da alegria dela, porque ela contagiou todo mundo lá, e do peixe. E aí no dia seguinte eu voltei lá, no dia seguinte eu levei até um outro livro, brinquei um pouco com eles. E aí ela continuava a falar do peixe. Ali eu já pensava, gente, se esse peixe não morreu do deslizamento, ele morreu de fome, porque ela saiu de casa na madrugada de sábado para domingo, hoje é segunda, como é que, né? E aí no terceiro dia, eu cheguei lá, aí ela veio correndo assim para mim e falou, fada madrinha, meu pai foi buscar meu peixe. Aí eu fiquei, e aí? Aí ela falou, ele tá aqui, quer ver? E aí ele estava vivo. Aí eu falei, quero. E aí ele estava num aquário, e ela olhava assim para ele, completamente apaixonada pelo peixe. E aí aquela história me tocou muito, porque todos os adultos ali tinham certeza que o peixe estava morto. E ela não, em nenhum momento ela duvidou. E aquela história me bateu muito forte. Eu falei, eu preciso contar essa história. Eu preciso falar da fé dessa menina, né? Mas eu não sabia do que falar na época ainda. Aí eu conversei com a minha sócia, Paloma. Era a época, vou desmistificar que era a época que o PROAC estava aberto. Ela falou assim, vamos mandar o livro. Eu falei, mas eu não sei do que esse livro fala. Ela falou, esse livro fala de fé. Ele fala, porque ela não duvidou em nenhum momento que o peixe estava vivo. E aí quando ela falou, esse livro fala de fé, eu sentei e escrevi. Então, ele nasceu de uma tragédia, mas ele fala sobre o olhar dessa menina e dessa fé, e dessa confiança que ela teve na vida do peixe, na vida dela, na vida da família dela, e que atravessou, acho que todo mundo que estava lá, e me atravessou, e eu consegui fazer essa obra que eu acho que é muito potente, e eu vejo que ela está atravessando muitas pessoas
que eu vejo que tem contato com o livro, que me manda mensagem emocionada, que fala que lindo, que bacana que vocês conseguiram fazer isso. Então, foi aí que nasceu. E é só o começo, né? É muito legal, é emocionante de fato ouvir essa história, porque a gente pensar na esperança de uma criança, até diante do que estava acontecendo ali, todas aquelas pessoas, morreram 24 pessoas e outras tantas perderam tudo que tinham, e obviamente é muito possível que essa família também tenha perdido tudo ou quase tudo que tinha, e ela não deixou de ser criança ali. Isso tem também um papel, um valor muito grande. Então, acredito que o sucesso, né, do livro tenha esse fundo, né, das pessoas se reinventarem diante de uma situação tão difícil quanto essa, né? Você tinha essa expectativa? Eu sabia que era forte, eu sempre soube. Eu sempre soube que era muito potente, né? E aí, eu sempre acreditei muito na história. Porque eu acho que é isso, eu acho que eu como artista, né, eu sou atriz também. Então eu sou apaixonada por histórias e por boas histórias. Então essa história eu falava, essa história é boa. E aí quando ele foi aprovado no PROAC, ele ficou em 11º de mais de 500 histórias do estado de São Paulo. E aí quando ele teve essa nota tão alta, eu falei, esse projeto ele tem uma função social também, porque além dele, eu esqueci de trazer, a gente tem uma cartilha da Defesa Civil, que a gente fez em parceria com a Defesa Civil de Francisco Morato, que fala para as crianças sobre ações pré, durante e pós período de chuva. Então, a gente fez uma entrega, né, de 780 exemplares para a Prefeitura de Morato e para a Prefeitura de Franco, e ele foi com essa cartilha. Então, as crianças das escolas, elas podem ter acesso à obra e a uma cartilha que fala, olha, o que você deve fazer ou não numa situação como a da personagem do livro. Então, eu acho que a gente nunca tem noção do quanto vai impactar, principalmente falando de literatura, porque o livro ele vai e o autor não vai junto, né? O teatro, a gente sempre está junto da peça, a gente sempre está junto ali. O livro não, o livro ele vai e ele tem vida própria. Então eu não tenho noção do impacto, mas eu tenho fé que ele pode, eu acredito que ele pode salvar vidas e é isso que me inspira assim, a continuar. Sem dúvida. E aí, obviamente que aqui cabe um elogio à Defesa Civil do Estado, porque que sacada fantástica. Pegar, as crianças têm um papel multiplicador, não dá nem para a gente duvidar disso. E uma criança sendo educada com relação a essa questão, esse momento crítico, né? Claro que ninguém quer passar por isso, mas se tem uma iminência disso acontecer, ter uma instrução faz toda a diferença, completa diferença. Sim. A gente fez também, dentro do projeto que foi contemplado, a gente leu o livro para 919 crianças. E eu acho que é um caso de estudo também, ver a reação das crianças, aí eu acompanhei, né, ver a reação das crianças em relação ao livro, assim. E é engraçado, porque em algumas escolas, a gente tentou pegar escolas que estavam em locais assim, de risco, e a gente pegou umas escolas também que não estavam. Então, as crianças que estudam em escola de local de risco, elas já vieram assim, então, eu também tive que sair da minha casa por conta da chuva. Aí outra fala, comenta. E as escolas que não têm, as crianças viraram e falaram assim pra gente, mas por que ela teve que sair da casa dela? Então, a gente teve que explicar, né? É uma realidade, assim, pra gente, da minha região, é muito comum, assim, a gente cresceu ou se preocupando com deslizamento ou com enchente. Isso é praticamente o dia a dia. Então, eu acredito que esse livro ele tem essa potência mesmo desse diálogo e ele vem assim, né? O livro é literatura, etc., mas ele expande, né? A gente pode falar sobre geografia, a gente pode falar sobre né, as questões da defesa civil, da civilidade. Agora, tem uma outra questão aí que eu me recordei com relação ao livro, de meio ambiente. Porque a gente tem aí uma questão de, obviamente, que quando a gente fala de um excesso de chuva, de mudança climática, de impacto ambiental, e aí a gente fala de construções feitas em locais irregulares e que
antes tinham várias árvores, tiram-se as árvores, colocam moradias, que aí são outras questões, a gente sabe. Tem questões relacionadas à vulnerabilidade social de muita gente e a gente não está colocando, nem menosprezando isso, nem de outra forma colocando isso num lugar menor. Mas a gente tem que falar também da questão ambiental que causa um impacto para todo mundo, não só para aquela localidade, mas para tudo que está em volta. Você percebe que, nesse sentido, também impactou as crianças? Sim. Delas entenderem, delas começarem a entender, a terem um princípio de se colocar, acho que, quanto na sociedade e de territorial mesmo, né, de identidade. Então, eu acho que tem essa questão que você falou, que eu espero que esteja sendo trabalhada em sala de aula, que eu acho que um dos objetivos do livro é falar sobre isso também. Mas eu acho que ele traz essa nova visão para as crianças disso, de estou num lugar e isso aconteceu, e aí vai criando esses links, né? Com o meio ambiente, com, enfim, é o que a gente na cartilha tem, não jogue o lixo na rua, jogue o lixo no lixo, porque o seu lixo pode entupir o ralo e dar enchente. Então, eu acho que isso tudo o livro ele contempla bem, assim. Amara, esse é um livro que é para criança, mas, de alguma forma, não tem como você não ver o impacto ali para outras pessoas, como, por exemplo, para os pais, para os adultos, para os professores. Como é que você percebe também para esse público que indiretamente acaba consumindo o livro? Eu acho que os adultos se emocionam muito mais do que as crianças com essa história. No segundo lançamento que eu fiz 3 lançamentos. Foram muitas professoras. E enquanto eu lia, eu fiz uma leitura dele, né, completa, e eu via que elas se emocionavam, que elas estavam chorando mesmo, porque eu acho que tem isso muito forte, tanto que eu ia até falar para você, a gente tem todos esses temas, né, a gente tem meio ambiente, a gente tem geografia, a gente tem, enfim, mas a gente tem, o principal do livro é falar sobre você não deixar de acreditar, sobre você não deixar de ter fé, de que as coisas vão dar certo. Então, eu acho que isso toca muito os adultos, porque a gente vai crescendo, e um dos retornos que eu tive de uma adulta foi isso, a gente vai crescendo e vai perdendo essa inocência que a criança tem, né, de acreditar, de pensar que vai tudo dar certo, a gente sempre pensa no pior. Então, eu acho que esse livro, eu gosto muito de escrever livros para crianças, para adultos. Eu, como uma adulta que gosta de ler livros infantis, eu acho que esses são os mais legais, porque dependendo da idade, você frui de uma maneira diferente. Né? Tanto que uma criança de 5 e 6, ela se apega a detalhes da história, que uma de 8 a 11 não se apega, que um adulto se apega e as crianças não, né? Então, eu acho que essa nostalgia pela infância, para os adultos, é uma coisa que bateu bastante e eu fico muito feliz. Sim, é interessante a gente observar isso, inclusive dessa visão que o adulto pode ter do que fazer, como você, dentro de uma situação dessa, de uma tragédia, como um deslizamento, você perdeu tudo que você construiu durante a sua vida, como é que você aborda esse assunto com uma criança? Então, de alguma forma, eu acho que, não sei se foi esse o objetivo, mas desmistifica também, para que a criança entenda aquele contexto ali de que há uma nova realidade para todo mundo a partir daquele momento, né? Tanto que foi muito forte que num dos momentos com a Olivia, né, que é essa personagem principal, eu estava brincando com ela e ela estava numa sala que tinha virado o quarto dela, né? Que a escola tinha se transformado num abrigo. E aí ela começou a desenhar com giz na lousa. E aí ela desenhou a casa dela. E aí ela falou assim, nossa, eu tô com saudade de casa. Mas aqui é legal também, né? Mas eu tô com saudade do meu quarto. Mas não vamos falar disso, que senão eu fico triste. E aí eu vi aquela cena, tanto que essa cena é retratada no livro. E aí eu fiquei muito tocada, porque você vê a simplicidade que a criança vê a situação, né? Assim, e ao mesmo tempo, vamos seguir. É isso, ela é uma personagem, uma pessoa, queria muito reencontrá-la. Ela é uma pessoa realmente muito especial, assim. E, enfim, eu acho que essas lições que ela me deram que eu tento passar para frente, assim, que ela me deu. É muito interessante. Agora, me fala um pouco sobre a abordagem a ela, porque a gente sabe que
extrair de uma criança nem sempre é fácil. A criança, às vezes, ela está muito aberta a conversar, mas outras vezes não. Você não é uma pessoa que é das relações dela. Então, para chegar nesse ponto da criança conseguir dialogar efetivamente com você e falar coisas para você, é um processo. Como é que foi isso? Então, eu não fui com nenhum objetivo de extrair uma história, assim, né? Porque até porque assim, eu não sou jornalista, então assim, eu não fui lá com essa intenção, assim. Eu fui, como eu disse, eu me vi numa situação que eu não conseguia, para mim não fazia sentido voltar para casa e ver as imagens da minha cidade na TV. Eu falei, eu preciso estar lá, tipo, com as minhas pessoas, com as pessoas que eu me importo, assim. E aí eu simplesmente brinquei com ela. E eu acho que essa é uma abordagem até que muitos psicólogos usam, né? Eu pesquiso um pouco sobre isso, de conversar com as crianças aí pela brincadeira. Então, vamos criar histórias, vamos brincar. O que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de brincar de bola. E aí, essas conversas foram surgindo dela, assim, né? Eu tentei não puxar também, porque é isso, eu não sou profissional e eu não queria, meu Deus, cutucar alguma coisa ali que pudesse fazer com que ela sentisse algum tipo de trauma, porque ela estava numa situação muito complexa. Então, eu estava ali só vendo o que estava acontecendo e aí eu chegava em casa e registrava tudo. Eu falava assim, não, eu vou registrar porque intuição eu vou registrar. Então, eu tenho também um diário daqueles dias, mas porque também eu sempre registro bastante coisa, assim. Eu tenho um diário pessoal que eu recorri a ele para escrever o livro também. Então quer dizer que pode surgir um número 2 aqui? As crianças pediram muito. Ué, tô sentindo. Eu li na escola e aí a gente abria para perguntas, né? Assim, para as crianças perguntarem sobre a profissão de escritor. Aí, em várias escolas, a criança virava e falava, quando que vai sair o segundo? E a continuação? Aí eu, calma, acabou de sair esse. Mas vamos ver aí, né? Dependendo, eu acho que é interessante. E é muito legal, mais uma vez, a gente parar e pensar no investimento público. Esse é um livro feito com um programa do governo do estado de São Paulo, e aí eu queria chamar a atenção para as ilustrações desse livro. As belíssimas ilustrações desse livro. Depois a gente faz aqui com mais carinho aqui cada uma das ilustrações, porque realmente são lindas. Mas eu queria que você falasse dessa mocinha aqui, que é uma moça também de Francisco Morato, que desenhou todas essas páginas do livro e que é extremamente talentosa. Dá para ver aqui que ela é extremamente talentosa. Como é que foi essa escolha dela aqui? Perdi o nome dela. Da Milena. Como é que foi a escolha da Milena? Como é que você conheceu a Milena? Então, voltamos ao processo de escrita no PROAC. Tava eu e minha sócia, e aí a gente falou, seria muito bom, a gente fez assim, tem que ser um ilustrador daqui. A gente falou, tem que ser alguém daqui. Ela falou, você conhece alguém? Eu falei, não conheço. Aí a gente falou, aí ela fez, vou jogar no Google. Jogou lá, ilustradora Franco da Rocha. Aí a primeira pessoa que apareceu foi a Milena. Aí ela olhou e falou, você conhece essa menina? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí a gente viu o portfólio dela, e a gente falou, olha, vamos conversar com ela? E a gente entrou em contato, ela tem um estilo que eu gosto muito, né, assim, que eu acho muito feminino, enfim. E aí aí ela me falou que ela já conhecia meu trabalho, do meu segundo livro, e que quando ela viu que eu era uma escritora de Franco, ela falou assim, nossa, queria muito trabalhar com ela, imagina um dia ilustrar um livro dela. Aí eu falei, Milena, então vamos lá, você topa? Aí ela topa. E assim, a Milena, eu acho ela é uma pérola, é um presente, porque ela é novinha também, ela tem 23, também, eu não sou tão novinha, mas ela é mais novinha. Ela tem 23 e ela acabou de sair da faculdade, assim, uma menina super detalhista, super querida, a gente amou conhecê-la. E aí, assim, para mim, uma das coisas mais potentes da Milena é que ela estava com dificuldade de fazer uma das ilustrações, vou mostrar qual é. Que a gente sempre falava assim, Milena, eu acho que essa é uma das mais importantes, que é a ilustração do Monte Calvo, que é o monte que desmorona. E aí ela estava com dificuldade, a gente virou para ela e falou assim, Milena, olha pela sua janela. Tipo, olha pela janela e ilustra o que você vê. Então, o Monte Calvo, ele é inspirado na paisagem da nossa cidade.
Então, você vê que em cada detalhe do livro tem é a nossa história, assim, tem uma questão identitária muito forte. E aí eu acho que, enfim, é isso. A Milena é super especial, ela entrou para a nossa vida, assim, a mãe dela fez amizade com a minha avó, todo mundo virou, assim, família. E é muito legal que são meninas da mesma localidade, e isso que você falou, olha pela janela, é uma excelente sacada, porque, na verdade, o livro é sobre Franco da Rocha, com o olhar de Franco da Rocha, mas que também expande as fronteiras ali do município, e isso é muito legal, assim, como é que você conta a história das pessoas dali, pelo olhar de quem nasceu, viveu e vive lá, né? Então, muito legal isso, muito boa essa sacada. Agora me conta dos outros livros. Qual foi o seu primeiro livro? O meu primeiro livro foi A Comadre Fulozinha, a Magia da Tiba, que foi uma peça de teatro que eu escrevi logo quando eu saí da faculdade. E aí fala de uma lenda folclórica, enfim. Eu criei com um pessoal, minha turminha lá, que a gente se formou. E aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com uma editora, apresentei o projeto e eles super compraram a ideia, assim. E aí fala da lenda folclórica da Comadre Fulozinha, que ela é uma indiazinha, um espírito brincalhão ali da floresta. E aí é super especial. O meu segundo livro, eu gosto muito dele. O pessoal fala, mãe não tem filho favorito. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo, ele fala sobre uma história também real, que é a história da minha mãe e da minha avó com o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, para crianças. Então, que também é uma história muito forte, também muito difícil de se falar para as crianças, e que também foi por meio de uma lei de incentivo, né? Foi por meio da Aldir Blanc, foi por meio de um edital. E aí é uma história que fala sobre a relação da minha mãe e da minha avó com o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que a minha avó era enfermeira de lá, e minha mãe sempre tinha medo de lá, das pacientes, enfim. E aí eu pensei, poxa, eu cresci sem saber o que era o Juqueri, morando em Franco da Rocha, eu não sabia o que era o Juqueri, e eu acho que as crianças também não têm noção do que era. Então eu falei, eu vou escrever um livro que explique o que é o Juqueri para as crianças, e foi arriscado, mas dá muito certo. Esse ano eu voltei para escolas que eu tinha ido quando eu publiquei o segundo livro, e elas falaram que até hoje elas trabalham com as crianças o livro, e que as crianças fazem o caminho da Maria, que é o caminho da personagem, que vai até o Juqueri. Então, é um livro também super especial, que eu acho que também tem uma função social muito bacana, de identidade da minha região, assim. E eu gosto muito dele. Mas esse aqui é meu favorito. Amara, você é uma moça... Você falou que não é tão jovem, mas não é verdade. Você é muito jovem. Agora, você é muito jovem. A gente sabe que hoje essa geração está muito inserida no digital, está muito ligada a telas, e você abre uma porta, um caminho de algo que é tradicionalmente enriquecedor, que são os livros. Como é que tem sido isso, esse feedback também das pessoas, não só das crianças, porque não, me parece que, embora você insista nessa história de que é escritora de crianças, mas não é só de crianças, não. Eu acho que muita gente assimila todo esse conteúdo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você vê esse despertar do interesse do outro pelo livro? Então, eu tenho muita confiança, por exemplo, nas ilustrações. Eu acho que o livro infantil, ele tem que ter ilustrações bonitas. E por isso que eu venho da entrevista e eu falo o final do livro, que o pessoal fala, não conto o final. Eu falo, eu conto sim, porque a pessoa vai querer pegar isso aqui na mão, sentir esse papel, ver cada ilustração, ver que a Milena desenhou cada casinha de cogumelo, pensando em cada personagem que mora em cada casinha. Então, eu tenho muita confiança de que o livro, ele traz coisas, o livro físico, ele traz coisas e experiências, porque é uma experiência, né? Quando eu pensei ele, eu falei, poxa, eu quero que a pessoa, ela vire cada página e ela vá entendendo a história. Então, por exemplo, eu falava, eu quero que no começo tenha o Monte Calvo inteiro, que aí no final ela abre e tem o Monte Calvo, né, depois da chuva. E aí depois, no final, mesmo assim, ainda tem uma mensagem bonita que eu escolhi esse ditado, eu descobri um ditado argentino muito bom, que ele fala, até hoje, sempre que choveu, parou. E eu acho que terminar o livro com essa ideia de
vai passar. É uma coisa muito potente. Então, por exemplo, isso daqui é uma mensagem que ele traz que você vive o livro, né? Por isso que o pessoal fala, ai, não gosto de livro amassado. Eu falo, gente, o livro ele tem que ser lido. E eu acho que, aos poucos, a gente vai despertando. Não é uma coisa de um dia para o outro, assim. Eu lembro muito, quando eu era criança, minha mãe... quando eu era bem pequenininha, eu gostava muito de livros. Aí eu passei por um pedaço que eu não queria ler. Aí minha mãe falava, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Eu falava, ai, não quero, não gosto, não gosto. Aí eu descobri um livro que eu amei. Aí eu fiz... Aí de lá não parei mais. Que eu sempre falo assim, eu falo, gente, música, você gosta de todas as músicas? Não, você não gosta de todos os gêneros, mas você gosta de música. Mas tem o gênero que você gosta, né? Que você ouve mais. Então eu sempre falo isso, a pessoa, não é que a pessoa não gosta de ler, é que ela não descobriu o que ela gosta de ler. Né? Igual meu pai, por exemplo, ele ama biografia. Ele passa, sei lá, 5 meses sem ler, se dá uma biografia na mão dele, ele passa uma semana inteira sem tirar o olho da biografia. Então, eu acredito muito que o livro, ele tem esse poder de mudar a gente, e eu espero que o meu mude as pessoas, porque ele foi pensado cada página com muito carinho para que tenha essa experiência bonita, assim, de esperança. E eu acho que é isso, espero que desperte o gosto, assim, Sem dúvida nenhuma. Amara, você é encantadora, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Com certeza isso aqui é um sucesso, porque você tem essa sensibilidade de falar e de contar essa história. Isso é muito legal. Eu queria agradecer demais a sua presença, porque é tão interessante. O Cultura e Saber, ele nasceu para que incentive a leitura, incentive, a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa uma biblioteca pública e gratuita. O seu livro vai ficar lá nessa biblioteca. Muito obrigada, viu? Ai, muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Queria muito agradecer o convite, assim, eu acho que é super importante a gente falar desse livro, que é o que eu falei, é uma história nossa, é uma história de São Paulo, ele foi contemplado por meio do PROAC, que é aqui do estado, então eu fiquei muito contente de vir aqui, poder falar um pouquinho, e eu espero que vocês gostem, e é isso. Amara, agora eu queria que você me desse também uma dica de leitura pra gente. Fala um livro que não seja entre os que você escreveu, que você quer indicar para o pessoal de casa. Ai, que difícil. Eu acabei de ler um livro, mas esse não vai ser para as crianças, tá? Vai ser um livro bem de adulto, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E eu fiquei... Nossa, falei, me arrepiei. Eu fiquei impactada, porque eu sempre tinha ouvido falar desse livro. E terminei de ler semana passada. E eu acho que é um livro super importante. Ele fala sobre... Ele foi escrito em 1963. Ele é meio autobiográfico. E ele fala sobre uma moça... E ela lidando com a depressão, ele é muito feminista também, então é uma moça que não se encaixa nos padrões da sociedade, tentando lidar meio com os demônios dela, e eu achei muito potente, então não é para as crianças, tá? Como eu falei, para os adultos. E ele virou meu livro favorito da vida, assim, ele fala sobre saúde mental também, fala sobre essa autobiografia que eu gosto muito, que é esse registro histórico de um período, esse registro de vivências, tem histórias muito bacanas. Então, é isso, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. É isso, obrigada, Amara, eu ia te chamar de Milena de novo. Obrigada, Amara. Olha, você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um Cultura e Saber e a gente se encontra por aí na programação da Rede Alesp. Até mais.